Sempre que a gente olha para a sociedade, para os governos ou para o mercado financeiro, a nossa tendência natural é tratar essas coisas como se fossem monstros com vida própria. A gente fala que o mercado acordou nervoso, Exato. ou que o Estado decidiu intervir. A gente fala quase como se fossem organismos biológicos respirando do nosso lado. Como se tivessem uma mente própria, né? Pois é. Mas e se a gente disser que nada disso existe dessa forma? Boas-vindas a mais uma exploração aprofundada. E eu tô super animada para o nosso tema de hoje. Que é um tema denso, mas fundamental. Com certeza. O título da nossa análise hoje é A Fundação da Sociologia, decifrando os conceitos básicos de Weber. E a promessa que a gente faz para quem acompanha a série é entregar as chaves para ler a sociedade não como um organismo biológico misterioso. Na verdade, a gente vai usar lentes microscópicas. Isso. Lentes focadas nas ações individuais e nos significados que a gente dá para elas. Lembrando que essa nossa análise inteira se baseia na edição fundamental que é Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft in Grundrisse der Sozialökonomik, terceira seção, de 1922, publicada pela J.C. Bemor Paulsbeck. E para situar nossa audiência sobre onde a gente está exatamente nessa arquitetura gigantesca do livro, vale destacar que estamos no marco zero. O comecinho mesmo. Exato, capítulo 1, seção 1. Esse é o alicerce metodológico de tudo. O Weber está construindo o vocabulário técnico que vai ser usado para analisar tudo que vem depois. Economia, direito, religião, política. Tudo isso. Sem dominar esse vocabulário agora, o resto do livro seria impenetrável. Certo. Então vamos desempacotar isso, porque a densidade do texto original assusta um pouco no início. Assusta, mas a gente vai por partes. O nosso mapa hoje tem 3 paradas principais. Primeiro, a gente vai entender o que é a sociologia para o Weber, e aí entram os conceitos centrais de sentido, ou sim, e a ação social, ou Soziales Handel. Que é o átomo de tudo. Exatamente. Depois, no segundo tópico, a gente disseca o verdadeiro motor da sociedade humana, que são os 4 tipos ideais de ação. E por fim, no terceiro tópico, a gente constrói a realidade macro. Que é como a gente passa daquela ação pequenininha para o estado gigante. Isso aí. De que forma as ações individuais formam relações sociais, ordens legítimas e, em última instância, o Estado. O que é fascinante aqui, logo de cara, é como ele define o objetivo da sociologia na primeira página. Para ele, a sociologia não está buscando uma verdade objetiva ou alguma lei metafísica universal. Na física, nem biologia, né? Não mesmo. O Weber diz que a sociologia busca tentar compreender de forma interpretativa a ação social. E aí vem o termo alemão Verstehen. Essa compreensão interpretativa. Isso. Compreender para então poder explicar causalmente os efeitos dessa ação, como ele aponta na página 1 do primeiro capítulo. Ele quer saber o sentido subjetivo que o indivíduo dá para a própria ação, o chamado Sinn. E é interessante porque ele recusa totalmente fazer qualquer julgamento moral sobre isso. Totalmente. Não importa se a ação é boa ou ruim, importa o sentido que o indivíduo deu a ela nas páginas 1 e 2. E para isso funcionar, ele faz uma separação muito cirúrgica entre o que é só um comportamento reativo e o que é de fato uma ação, o handling. Não é qualquer movimento do corpo que é a ação. E ele vai além, porque ele eleva isso para a ação social, o Soziales Handling. A diferença crucial é que a ação social precisa ter um sentido que está orientado para o comportamento de outros. E o exemplo que o texto traz para ilustrar isso é brilhante. Está lá na página 11. Imagina uma rua cheia de gente andando. Uma calçada lotada. De repente, começa a chover forte. E quase ao mesmo tempo, dezenas de pessoas abrem o guarda-chuva. Qualquer pessoa olhando de fora falaria, isso é um fenômeno social. Mas para o Weber, não é. Ele discorda categoricamente. Para ele, abrir o guarda-chuva ali é só uma ação reativa à chuva. Uma necessidade física de não se molhar. Exato. As pessoas não abriram guarda-chuva por causa dos outros pedestres. O gatilho foi a natureza. Mas aí a virada de chave acontece logo em seguida. Se uma dessas pessoas, andando rápido na calçada, desvia um pouquinho para não bater o guarda-chuva no rosto de quem vem na direção contrária... Aí sim, nesse milissegundo, a gente tem a ação social. Porque o ato de desviar teve um sentido subjetivo, a intenção de não colidir.
e foi totalmente orientado para a existência e para o comportamento do outro. É uma orientação recíproca. A gente pode até fazer uma analogia com o mundo de hoje. Alguém rolando o feed do celular sem parar só por vício em dopamina é um comportamento quase biológico. Mas na hora que a pessoa compartilha um post com a intenção de causar raiva num grupo de amigos... Aí a orientação mudou. O outro virou o farol da ação. Essa ponte invisível de significado é o que importa. Mas aí surge um problema bem prático. Como é que a sociologia vai medir algo tão invisível que está dentro da cabeça de milhões de pessoas? A gente não lê mentes para saber o sim de todo mundo. E a genialidade do Weber entra justamente aí. Ele cria uma ferramenta que é o tipo ideal, o idealtipos, que ele explica ali na página 6. Como funciona essa ferramenta? Ele assume que a realidade é uma bagunça cheia de emoções e desvios. Então ele constrói um modelo mental puro, estritamente irracional na maioria das vezes, quase artificial mesmo. Tipo uma régua perfeita de medir. Exato. Se você quer saber o quanto uma roda de carroça está torta, você precisa ter na cabeça o conceito matemático perfeito de um círculo. O círculo não existe na rua, mas ele serve para medir o desvio da realidade. É um agoiatório mental. E ele usa essa régua para detalhar os 4 tipos ideais de ação social na página 12. E olhar o mundo por essas 4 lentes muda tudo. Muda mesmo. Qual é o primeiro tipo que ele traz? O primeiro é a ação racional referente a fins, os VEC racional. É o cálculo puramente lógico. A avaliação fria de meios e consequências. Isso, a lógica de uma grande empresa hoje opera aí. Automatizar o atendimento para cortar custo e bater a meta de lucro no fim do ano. Só que tem uma armadilha aí. A palavra racional não significa que a decisão vai dar certo na prática. Como assim? Se o diretor faz todo o cálculo financeiro, corta os custos, mas o mercado vira e a empresa quebra, a ação continua sendo os VEC racional. A racionalidade está no método do cálculo, não no sucesso do resultado. Entendi. E isso bate de frente com o segundo tipo, que é a ação racional referente a valores, a vertio-acional. Aqui a bússola é completamente outra. É orientada pela crença no valor absoluto de um comportamento. Pode ser ética, religião, estética. E o mais louco é que o resultado prático simplesmente não importa. O exemplo clássico é o do capitão que afunda junto com o navio por uma questão de honra. Trazendo para os dias de hoje, pensa num funcionário que denuncia um esquema de corrupção na própria empresa. Sabendo que vai ser demitido. Sabendo que vai perder o emprego, que vai tomar processo. O cálculo de fins, os VEC racional, diria para ele ficar quieto. Com certeza, mas a fidelidade e a honestidade força a ação. É racional, mas pautado no valor ético. Esses 2 primeiros são muito intelectuais, mas a gente sabe que o ser humano também age no impulso. E aí entram os 2 últimos tipos. O terceiro é a ação afetiva, o affectuel. É a emoção imediata pura. O motorista que toma uma fechada no trânsito perde a cabeça, acelera e põe a vida em risco só para xingar o outro. Ele não está calculando fins nem defendendo um grande valor moral. Ele foi sequestrado pela raiva. E o contraponto perfeito dessa explosão é o 4º tipo, a ação tradicional. Aquele comportamento que a gente tem só pelo peso do hábito. O famoso sempre fizemos assim. Exato. A ordem que a gente veste a roupa ou comer pratos específicos em festas sem nem saber a origem histórica da comida é pura tradição. E vale reforçar para quem nos escuta que na vida real ninguém toma uma atitude puramente tradicional ou puramente referente a fins o tempo todo. As ações reais são misturas caóticas dessas 4 lentes. A sociologia separa elas só para poder medir com precisão. Mas é aqui que fica realmente interessante, porque a gente está falando de coisas muito micro. O motorista, a pessoa com guarda-chuva. Sim, mas como a gente passa desse nível atômico para a formação de coisas gigantescas, tipo o Estado ou o mercado de ações? A ponte que o Weber constrói do micro para o macro é o conceito de relação social, a Soziale Beziehung, lá na página 13. E a definição dele é bem pé no chão, né? Ele diz que uma relação social não é uma coisa física, é só uma probabilidade, uma chance em alemão. A probabilidade de que as pessoas vão orientar suas ações
umas pelas outras de forma recíproca. Ou seja, um casamento do ponto de vista sociológico só existe enquanto existe a probabilidade de que o casal continue agindo de acordo com o que se espera de um casamento. É totalmente antirromântico. Muito, mas faz todo sentido. Se eles param de se falar, de dividir a vida, o casamento acabou sociologicamente. Mesmo que a certidão de papel continue guardada na gaveta. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê que essa relação precisa se estabilizar através do que ele chama de ordem, a Ordnung. Ah, então precisa ter uma validade. Exato, a Geltung. As pessoas agem de certa maneira porque acreditam na validade dessa ordem. Pensa no dinheiro de papel. Não tem valor nenhum a nota em si. Uma nota de 100 é só papel colorido, mas bilhões de pessoas acreditam na validade desse sistema e agem com a probabilidade de que a padaria vai aceitar aquele papel em troca de pão. Mas só acreditar na validade às vezes não é suficiente para manter a ordem de pé. Principalmente quando o interesse individual fala mais alto. É por isso que o Weber mapeia que a ordem é garantida por 2 caminhos práticos. O primeiro é a convenção. Que é a pura pressão da sociedade. Sim, imagina alguém que entra no elevador e fica virado de costas para a porta, encarando todo mundo. Não é crime, mas a reprovação social garante que quase ninguém faça isso, como ele aponta na página 17. E o segundo caminho é o direito, o Recht. A diferença brutal é que o direito não depende só de olhares tortos no elevador. O direito tem um quadro administrativo, o STAB, pessoas treinadas e prontas para usar coação. E essa coação que nos leva à definição mais crua do livro, que é a definição de Estado, o Politischer Verband. E aqui é muito importante deixar claro para nossa audiência que o tom do Weber é puramente sociológico, neutro e imparcial. Não tem nenhum endosso político nessa definição. É só mecânica fria de como a coisa funciona, sem dizer se é bom ou ruim. Exatamente. O Estado não é definido por promover educação, saúde ou justiça social. Sabe por quê? Porque ao longo da história, um monte de estados não entregou nada disso e continuou sendo Estado. Perfeito. O meio específico do Estado, a ferramenta que define ele, é a reivindicação do monopólio do uso legítimo da força física dentro de um território, como está na página 29. É forte ouvir isso, mas é a realidade. A diferença em que o Estado e uma máfia não é o objetivo nobre, mas o fato de que a sociedade inserida naquele território considera a força do Estado como legítima. Se o Estado prende, é justiça. Se outro grupo prende, é sequestro. O monopólio da violência é a base estrutural. E essa definição radical prepara todo o terreno para o que a gente vai ver nos próximos capítulos. A gente percebe que o Weber pressupõe uma ruptura total com a sociologia orgânica do passado. Aquela ideia de que o Estado era a cabeça e as pessoas os membros. Sem entender as motivações do funcionário público, do político, do soldado. Eles agem porque acreditam na validade da ordem e por causa da ameaça do monopólio da força. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente puder resumir os aprendizados de hoje. Eu diria que o primeiro é que a sociologia foca no sentido subjetivo das pessoas, o sim, e não em tentar encontrar verdades absolutas. O segundo é que toda e qualquer ação humana pode ser filtrada por aquelas 4 lentes: os cálculos de fins, a crença em valores, o impulso dos afetos ou o peso da tradição. E o terceiro grande aprendizado é que esses gigantes, como o Estado, não são organismos vivos. Eles só se mantêm de pé porque uma massa de indivíduos acredita na legitimidade deles e age seguindo as regras, muitas vezes sob a sombra desse monopólio da força. Isso levanta uma questão muito importante para quem está acompanhando a série. Se a existência de toda a ordem social depende de as pessoas acreditarem na legitimidade dela, o que faz massas e massas de pessoas obedecerem voluntariamente às ordens de alguém? Como que a dominação entra na cabeça das pessoas? Pois é, deixem essa ideia amadurecer até a nossa próxima análise, quando a gente vai explorar a anatomia da obediência, a famosa dominação. Vai ser um mergulho em tanto. Lembrando que a nossa exploração de hoje se baseou nas páginas iniciais até a página 30, de Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, edição de 1922, publicada pela J.C. Bemor, Paul Seebeg. Muito obrigada a quem nos escuta por acompanhar essa construção até aqui. E continuem observando as ações de quem está na rua com as lentes sociológicas. Até o nosso próximo encontro.